Bora comentar também sobre a situação no meio-campista Arthur, jogador que atualmente tem 25 anos de idade, teve a sua passagem nas categorias de base do Verdão entre mais ou menos ali 2007 até 2010, um período que ele estava com mais ou menos 12 até os 15 anos de idade. Infelizmente não foi aproveitado no elenco principal do Goiás, né? Acabou fechando com o Grêmio logo na temporada seguinte, mas o Verdão, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, tem um pequeno percentual do jogador. Apesar dele não ter atuado no profissional da equipe do Goiás, o time esmeraldino tem aí mais ou menos 1% de uma eventual venda futura do jogador, né? Basicamente, se for para a gente explicar da forma mais simples possível, né? Os jogadores que passaram dos 12 aos 16 anos, cada ano é completado dentro da equipe, recebe ali mais ou menos 0,25%, e dos 17 até os 23, 0,5% por cada temporada, né? Como o Arthur teve mais ou menos 3 a 4 anos, considera-se ali mais ou menos 1%, algo que, por exemplo, o Goiás já recebeu em suas transações. Logo mais quero falar para vocês. Mas a notícia, né, mais recentemente, vindo lá do futebol europeu, segundo informações aí do repórter Fabrício Romano, especialista nesse tipo de cobertura lá do futebol, principalmente da Espanha, Inglaterra e Itália, garantiu ali o interesse do Valência, inclusive já acertado com o jogador. O Arthur topa se transferir a princípio por empréstimo à equipe do Valência nesse ano de 2022. O que pode pegar, né, em relação ao empréstimo da Juventus é por conta do seu salário, gira ali mais ou menos na casa de 2 milhões e 300 mil reais, tanto é que o jogador é completamente descartado, né? Alguns clubes aqui do Brasil sondando essa possibilidade da sua volta, como por exemplo o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, mas nada demais, tá bom? Quase impossível, né? O jogador recebendo mais de 2 milhões de reais mensais. Vamos ver agora esse acerto ou não dessa liberação da equipe do Juventus. Se pode pintar uma boa grana para o Goiás, isso porque mesmo se ele for agora no empréstimo eventualmente gratuito, o seu contrato com a Juventus é longo, vai até julho de 2025, então vamos supor que já empreste ele agora para o Valência, tem outros clubes de olho como a Roma e até mesmo o Arsenal, mas o time que hoje está um pouquinho mais avançado nessas tratativas é o Valência. Vamos supor ele que a Juventus faça o empréstimo do jogador com uma obrigação de compra no final da temporada, dentro assim do seu valor atual de mercado, que acabou caindo muito, até mesmo para a gente ter uma ideia sobre isso, né? Quando começou esse ano de 2022, o valor de mercado do Arthur, segundo o site Transfer Market, girava mais ou menos na casa de 40 milhões de euros. Hoje vale apenas 18 milhões de reais. Mostra realmente a fase muito ruim, né, que o Arthur vem enfrentando. Ele deu muito azar nessas escolhas, né? Escolheu o Barcelona praticamente na pior época dos últimos 15, 20 anos, e a Juventus da mesma forma. É bem verdade que ele não contribuiu bastante, né? Quando teve as suas oportunidades, não conseguiu corresponder, mas teve seu valor de mercado caindo bastante. Mesmo assim, vamos supor que a Juventus venda o Arthur por mais ou menos esses 18 milhões de euros na cotação atual, né? O Goiás ficaria mais ou menos com 180 mil euros, o que se a gente fosse transferir, no caso, para o real, daria 1 milhão e 80 mil reais. Não é um valor assim absurdo, né? Mas certamente para um jogador que nem atuou na equipe profissional já é uma graninha extra chegando nos cofres, podendo chegar nos cofres do Verdão. E caso esse valor dobre, né, como por exemplo era o seu valor de mercado antes dele se transferir para a Juventus, a gente está falando de cifras hipermilionárias, né? Não tem nem como mensurar isso. Ele foi vendido do Grêmio para a equipe do Barcelona lá no finalzinho do ano de 2017, se não me engano, 2018, 2018, né? Foi 120 milhões de reais para a equipe do Barcelona. O Goiás já havia pegado 1 milhão e 200 nessa transação, e depois saindo do Barcelona para a Juventus em agosto de 2020, 440 milhões de reais, a equipe do Goiás ficando com mais 1% dessa quantia absurda, né, que já daria mais ou menos 4 milhões e 400 mil. Então, para o jogador que saiu do Goiás com menos de 15 anos, né, a equipe esmeraldina já ficou com 6 milhões e 600 mil reais, e esse 1% ali sempre muito bem-vindo para cair nos cofres da equipe esmeraldina. Como eu falei, possivelmente essa transferência agora de empréstimo pode ser que não renda nada para o Goiás, mas com uma certa obrigação de compra, já que tem vários clubes de olho ali no atleta lá no futebol europeu, certamente pode render esse 1%, que pode girar mais ou menos na casa entre 15, 20 até uns 25 milhões de euros, dependendo muito dessa próxima temporada europeia que o Arthur fizer por lá, né? Torcer para o jogador, tem seu contrato longo com a equipe da Juventus até julho de 2025,
quem sabe ali podendo também colocar uma boa grana no Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o meia Arthur. Infelizmente não foi aproveitado, né, no time principal do Goiás. Já pensou, né, um Arthur desse daí numa Série A de 2019, 2018, enfim, numa Série B daqueles anos seguintes, certamente poderia ter ajudado bastante, mas na parte financeira foi muito bom, né, tanto em 2018, quando houve essa sua negociação do Grêmio para o Barcelona, e agora recentemente em agosto de 2020, saindo da Espanha e chegando na Juventus da Itália. Amigo, dando sequência aqui também no nosso vídeo, quero falar sobre o zagueirão da Silva, atleta de apenas 21 anos de idade, que vinha se destacando em algumas partidas pelo Goiás no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, até ter aquela sua lesão no joelho lá no dia 23 de junho contra o Atlético Goianiense, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Antônio Ascioli. Saiu logo no comecinho, como confirmou ali o repórter, o Márcio Rank, né, lá no seu Twitter. Ele disse que o da Silva rompeu o colateral medial nesse jogo da Copa do Brasil, não seria necessário um procedimento cirúrgico e que inclusive o jogador estaria de volta aos gramados em até 2 meses, o que daria mais ou menos no final agora desse mês de agosto, né? Ficaria julho parado, agosto também até o finalzinho, possivelmente em setembro já sendo a opção para o Jair Ventura. O periquito brisado, inclusive ele que é muito bom nessas previsões, nessa assim podemos dizer, mas não tem as fontes lá dentro também do Goiás, assim que o da Silva machucou, já havia confirmado que o jogador não poderia mais participar desse ano de 2022. O que eu fiz, né? Eu fui lá e perguntei para o da Silva como que estava seu processo de recuperação, se vai precisar de cirurgia ou algo nesse sentido. Ele me respondeu que estava tudo indo muito bem, graças a Deus. Estamos aqui batalhando para ver se conseguimos retornar nesse ano de 2022, mas só Deus sabe mesmo. Muito obrigado aí pela mensagem, o carinho e a gratidão, né? O da Silva ali dando uma moral pra gente do Goiás News. Então ele não estipulou uma volta nessa temporada. Possivelmente o jogador só irá retornar mesmo, o que eu estou sentindo assim, né? Por conta tanto dessa sua lesão, o que aconteceu ali também. Você pode ver que quando o da Silva colocou o joelho no chão, parecia estar frouxo, né? Esse tipo de contusão, apesar de não ter precisado de cirurgia, porque se fosse necessário, certamente ele já teria feito. Então não vai precisar de uma eventual cirurgia no local da lesão. Mesmo assim, é algo bem delicado. O da Silva, que inclusive já teve uma grave lesão quando ele foi emprestado do Goiás para a Aparecidense, lá ainda na temporada de 2020/21, né, acabou desfalcando o elenco da Aparecidense naquela ocasião, no mesmo joelho direito, né, e agora ficando de fora agora no joelho esquerdo, né, e ficando de fora. A tendência, o jogador diz que está tendo essa sua recuperação gradual, mas a tendência mesmo para ficar 100% é bom a gente garantir apenas o da Silva lá na temporada que vem, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um jogador que pelo menos tem o seu contrato longo com a equipe esmeraldina, segundo aí o Eduardo Pinheiro, o diretor-chefe das categorias de base do Goiás. Vínculo do da Silva com a equipe esmeraldina vai até dezembro de 2026, um jogador que obviamente tem muito ao que evoluir ainda, né? Certamente não é aquele zagueirão com perfil de xerifão já agora no seu primeiro ano como profissional, que é extremamente normal, mas visando o longo prazo, que eu acho que deve ser um pensamento importante para todos, né? Tanto a galera que trabalha lá dentro, os jogadores e nós também torcedores, temos essa compreensão. Certamente pode ser um jogador a evoluir e quem sabe render uma boa grana aos cofres do Verdão e obviamente ajudando dentro de campo. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pelo que eu consegui apurar, tem essas informações tanto do Márcio Rank quanto também do Periquito Brisado. A tendência é que o da Silva leve um pouco mais do que esse período estimado. Pode ser que ele apareça em outubro, pode ser também que apareça ali em novembro, mas certamente se for pra gente garantir só em 2023 lá no Campeonato Goiano.